Vamos orar enquanto os nossos irmãos entram, 7h50, e depois a gente começa a live, amém? Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Te rendemos graça, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e não tem deixado faltar nada, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. A tua provisão, Senhor, ela é real. A provisão, Senhor, que o Eterno libera sobre as nossas vidas, Senhor, vem de acordo com aquilo que o nosso espírito, que a nossa alma necessita. E eu peço que nessa manhã, Senhor, a parte que nos cabe, que foi preparada e reservada pelo Senhor do mais altos céus, comecem a ser liberadas, Senhor, em nome de Jesus sobre cada um de nós. E eu declaro, Pai, que nenhuma parte deste maná espiritual do qual o Senhor preparou, Senhor, vai ser desperdiçado. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor visite cada homem, visite cada mulher aqui. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, aquiete as almas. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, limpe, papai, as nossas mentes, colocando para fora toda preocupação, colocando para fora tudo aquilo que queira, Senhor, dividir, papai, o espaço que é único do Espírito Santo de Deus com aquilo que não provém do Senhor. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o nosso coração seja tocado agora por Ti, Pai, e que o Senhor prepare, Senhor, em nome de Jesus, ele para as boas sementes, Pai, que vão ser lançadas. Que a Tua palavra, que a Tua verdade, que os Teus mandamentos, os Teus preceitos sejam escritos nas tábuas do nosso coração, Pai. Eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que veio para tentar matar, roubar e destruir, Senhor, a fé dos teus filhos, este momento de live, este momento de devocional, cai por terra agora, porque nós amarramos o valente e nós o amordaçamos com cordas de fogo e nós declaramos que os Satanás, os inimigos, todos eles, principados e potestades, são agora, papai, totalmente, Senhor, aprisionados no lugar onde o Senhor determinar. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, peço que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós agora. Pai, o Espírito da sabedoria, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Pai, venha, em nome de Jesus, derramar sabedoria sobre nós, Pai, em nome de Jesus nesta manhã, e que o Espírito da revelação da palavra, Pai, venha, Senhor, e traga, Pai, o que está por trás da letra, Pai. Em nome de Jesus, nos revela, Pai, a Tua verdade, nos revela a Tua palavra, nos revela, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que está escrito por trás da Tua escritura, Pai. É o que eu oro e declaro, em nome de Jesus, traz, Senhor, respostas, Pai, para os Teus filhos nesta manhã. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Bom dia, Theo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Deus abençoe. Amém? Sejam todos bem-vindos. Maia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniele, Tânia, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Renata, Cléo, Sheila, Jéssica, a paz do nosso Senhor Jesus. Betinha, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá? Para quem está aqui nova na live, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, amém? Declaro em nome de Jesus Cristo de Nazaré que você possa ouvir a resposta que o Senhor tem para dar para você, amém? Como já foi dito aqui antes, que nós não venhamos ouvir aquilo que a gente quer escutar, mas aquilo que a nossa alma precisa ouvir nessa segunda-feira e nessa semana, amém? Povo de Deus, o Senhor já está começando a falar algumas coisas para mim acerca do jejum, amém? Então, acredito que em poucos dias eu fale qual vai ser a data, e aí a gente vai começar o processo de preparação para os 70 dias de ativação profética, tá? De alinhamento profético. Então, uma das coisas que o Senhor estava falando ele quer começar já a se mover de uma forma mais intensa, mais profunda conosco, amém? Então, eu acredito que dentro de alguns dias o Senhor já começa a falar conosco de uma forma mais profunda e clara sobre o jejum, amém? Para quem está aqui de primeira vez, estamos fazendo o nosso devocional no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento. Hoje nós vamos ler capítulo 3 e capítulo 4, amém? Em nome de Jesus. Então, abra comigo aí, para quem quiser, amém, acompanhar, se não apenas escute aqui. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 3, diz assim: o chamado de Deus a Samuel. Samuel ainda era um menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli.
Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino, Samuel, Samuel, ao que ele respondeu, eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe, aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe, eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente, Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli e disse, tu me chamastes? Aqui estou. Mas Eli tornou a responder, eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia lhe sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel, vai, deita-te, e se ele te chamar, de novo dirás, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel, ao que prontamente lhe respondeu o menino, fala porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou-se a Samuel. Eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa, executarei contra Eli tudo o que prometia fazer contra a família dele, do começo ao fim. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra minha pessoa, e ele não os puniu. Por esse motivo, jurei à família de Eli, jamais se fará expiação por essa família. Nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para pagar a culpa do terrível pecado. Então vamos lá. Alguns pontos aqui, amém? Primeira coisa, povo de Deus. Samuel, a primeira vez que Samuel escutou a voz do Senhor, o Espírito Santo de Deus não estava falando mais como ele falava antigamente com Moisés, como ele depois passou a falar ali também no meio de Arão, no meio dos filhos de Arão, e nem quando ele falava também no meio da tribo de Deus, da tribo dos filhos de Jacó, através dos juízes, amém? Era um tempo em que ainda não estava estabelecido o momento de profeta sobre aquela nação. E aqui Samuel foi aquele que foi filho da promessa, que já havia sido gerado nas regiões celestiais por Deus, para que este momento iniciasse, através de Samuel, um milagre, através de Samuel, uma pessoa que já tinha sido preparada, amém, por ele, pudesse novamente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e trazer ordem e direcionamento para aquele povo que estava perdido em meio ao pecado. Samuel, ele não tinha ainda conhecimento da palavra. Samuel, ele não tinha ainda tido a revelação da Torá. Samuel ainda não tinha aprendido as escrituras com Eli. Mas tinha uma coisa que Samuel fazia, que está aqui. Versículo 3. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus estava acesa. O que eu estou querendo dizer aqui é, povo de Deus, você não precisa ter conhecimento teológico. Você não precisa, amém, ficar fazendo malabarismos, lendo coisas que fogem da palavra do Senhor, para você ter intimidade e escutar a voz do teu Pai. Basta você passar tempo com Ele. Basta você deixar as lâmpadas, as suas lamparinas, cheias de óleo e de azeite. Basta você buscar ter comunhão com Ele todos os dias. Aqui Samuel, ele já era preparado, ele já era escolhido? Era. Mas existia uma coisa que Samuel ele fazia constantemente. Ele tinha relacionamento com Deus, mesmo sem conhecer Deus. Mesmo sem conhecer o Senhor, ele passava tempo, ele dormia lá. Era o lugar de onde ele tinha de repouso, de onde ele tinha que descansar.
E ali ele escutou o Senhor chamando ele, Samuel, Samuel. E deixa eu te falar, você pode ouvir a voz do Senhor de forma audível. É todo mundo que ouve? Não é todo mundo que ouve. É constantemente? Não, não é constantemente. Mas a voz do Senhor, ele fala conosco de multiformas. Eu vou contar o testemunho que eu tive, para quem é mais velho aqui de live sabe. Eu escutei o Senhor me chamando, exatamente como ele chamou Samuel. E foi exatamente no momento em que eu estava desviada da presença de Deus. Eu tinha me afastado da presença do Senhor, e aí eu estava passando por um momento muito sério, assim, na minha vida sentimental, na minha vida emocional, eu estava muito mal, eu estava bem mal mesmo. E ali eu estava pensando, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando em mim para mim voltar para os caminhos do Senhor. Então, o que acontecia? Mesmo eu estando desviada, eu nunca deixei de buscar a face de Deus. Eu sempre falava com ele, fazia as coisas erradas, né? Estava no pecado, fazia o que não devia, fazia o que não agradava o meu Senhor, mas eu sempre estava ouvindo um louvor, eu sabia o que era certo e o que não era, eu já tinha conhecimento sobre batalha espiritual. Então, querendo ou não, eu tinha uma certa bagagem, eu sabia exatamente o que eu fazia. E numa certa vez, no dia 30 de outubro, eu escutei o Senhor me chamando dentro do meu quarto. E o Senhor me chamou, Michele. E aí eu ouvi e eu falei, eu achei que era alguém me chamando, eu achei porque eu ouvi a voz do meu pai. E aí eu peguei e falei assim, ué, meu pai chegou. E eu olhei e não era o meu pai. E aí eu peguei e fiquei quieta. Aí eu peguei e ouvi de novo, Michele. E aí eu peguei, da segunda vez que eu escutei, eu fiquei meio atemorosa, porque eu já sabia que Satanás também imita a voz daqueles que a gente tem relacionamento, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Eu falei, Senhor, eu vou. Aí eu peguei, eu vou ser bem sincero, gente. Eu fiquei na cama, eu cobri assim a cabeça, falei, tá repreendido, porque eu sabia que eu não tinha, amém? Autoridade para bater de frente com aquele se fosse um demônio. Então eu peguei e fiquei meio assim. E aí depois eu escutei de novo, Michele. Aí eu escutei uma voz calma, suave. E aí eu peguei e respondi exatamente como Samuel. Falei, Senhor, se és o Senhor, eis-me aqui. Estou aqui. E aí o Senhor começou a falar comigo. Foi uma das experiências mais lindas que eu tive. E aí eu peguei e falei. E aí foi onde eu fiz um pacto, uma aliança com o Senhor. E aí eu falei, Senhor, eu volto. Mas eu volto para nunca mais sair da tua presença. Porque se um dia o Senhor vê que eu vou me desviar da tua palavra, se o Senhor vê um dia e me leva daqui, me tira, eu prefiro perder a minha vida se for para não viver mais a tua palavra, se não for para viver 100% a tua vontade. E ali eu fiz uma aliança com o Senhor, que se fosse para mim voltar, eu iria voltar, mas não para brincar de ser crente, mas para viver tudo aquilo que ele já tinha liberado sobre a minha vida. E assim o Senhor tem feito. Então, povo de Deus, o que eu estou querendo dizer aqui é, Deus, ele fala conosco, ele chama, ele te chama pelo nome. Ele quer se revelar para você. Ele quer ter relacionamento de pai e filho com você. Só que para isso, você tem que passar tempo com ele. Para isso, você tem que estar disponível, porque ele já está disponível. O problema é que muitas vezes nós não estamos disponíveis para ele. O problema é que nós, muitas vezes, também não reconhecemos a voz do nosso pai. Porque eu demorei para reconhecer a voz do meu pai, do meu Abba Pai. Porque eu estava perdida no meio do caminho. Porque eu estava, amém? Perdida. Eu sabia de tudo. Eu estava o oposto aqui de Samuel. Porque Samuel, ele não tinha conhecimento da palavra. Ele não tinha tido a oportunidade, amém? De estar ali e aprender mais. Mas ele tinha um coração disponível. Ele tinha um coração disponível. Agora, o meu testemunho foi diferente. Eu já tinha conhecimento de tudo que era, eu já tinha feito curso de batalha espiritual, eu já tinha participado de intercessão, eu já tinha expulsado demônio de tudo quanto era jeito, eu já tinha feito um monte de coisa, mas eu havia escolhido não caminhar com o Senhor. Mas a graça do Senhor se derramou sobre a minha vida mais uma vez. Ele me chamou de novo mais uma vez. Ele me deu a oportunidade mais uma vez de ter relacionamento com Ele. E ele me chamou,
E o que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é, o teu pai está te chamando. Ele quer te dar uma segunda chance. Ou a primeira chance. Talvez você não conhece o Senhor. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez você entregou a vida para Jesus, mas você ainda está na dualidade do pecado. Ou você vive com um pé no mundo e um pé na igreja. Deus, ele só quer uma pessoa disponível, que esteja na presença dele, na arca ali, que você hoje você é templo do Espírito Santo de Deus. Hoje, o Senhor só quer que a sua lâmpada esteja, amém? Sendo alimentada com óleo, com azeite todos os dias, para que quando o noivo volte, você não fique como as 5 virgens que foram imprudentes, querendo o óleo e o azeite das outras. O Senhor, ele te chama pelo nome e ele quer trazer revelação acerca da tua vida, acerca de nação, acerca daquilo que se passa no coração dele. Ei, deixa eu te falar. Os anjos têm ciúmes de mim e de você. Porque o Senhor só revela as coisas do coração dele para quem é filho e tem intimidade. Ele poderia ter esse relacionamento tão profundo, verdadeiro e genuíno com os anjos, mas não, ele escolheu ter comigo e com você, porque nós somos imagem e semelhança do Deus vivo de Israel. O que eu estou querendo dizer é, povo de Deus, escolha passar tempo com o Senhor. Não fica achando que você precisa fazer coisas mirabolantes para ouvir a voz de Deus. Ele fala no silêncio, ele fala no vento, ele fala com o animal, ele fala de multiformas. E ele também fala de forma audível. Aprenda a reconhecer a voz do teu pai. Aprenda a reconhecer a voz do teu mestre. Aprenda a reconhecer a voz daquele que te formou. Para isso é passando tempo com ele. É escolhendo ele todos os dias. Amém? Vamos lá. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 15. Samuel conta a visão a Eli. Samuel ficou deitado até o romper do dia, e então abriu as portas do aposento onde estava na casa do Senhor. Ele teve receio de contar a Eli tudo o que vira e ouvira. Contudo, Eli o chamou para perto e disse: Samuel, meu filho. Ao que prontamente respondeu Samuel: Eis-me aqui. Então Eli lhe interrogou: Filho, o que foi que Deus te revelou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim uma só palavra de tudo que ele te comunicou. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar nenhum detalhe. Então vamos lá, outra coisa. Quando o Senhor te revelar algo, amém, e ele te autorizar, vamos lá, voltando, recapitulando. Quando o Senhor, você chegar nesse nível de intimidade, quando você começar a se mover de forma profética, e o Senhor começar a trazer revelações para você, quando ele mandar você entregar algo da parte dele para alguém, você vai falar tudo, sem tirar e nem pôr, sem mudar a mensagem, amém? Porque a mensagem não é tua, você só é o carteiro. O que está escrito na mensagem, isso daqui já é parte daquilo que nós vamos viver dentro do propósito, amém? Você só é um mensageiro de Deus. A mensagem não diz respeito a você, a não ser que seja para você, mas se você está se movendo no profético e Deus te mandou uma mensagem para você entregar para outra pessoa, você não vai mudar o contexto da mensagem, você não vai tentar falar de uma forma que doa menos, você não vai tentar falar também de uma forma que doa mais, você vai falar exatamente aquilo que Deus mandou você falar. Por quê? Porque até mesmo a forma da gente falar a profecia vem da parte do Senhor. Até mesmo a forma da gente contar e revelar aquilo que o Senhor mostrou, tudo vem da parte do Senhor. Porque às vezes o Senhor vai trazer uma palavra de exortação, e a gente vai ver aqui, como foi, amém? Da parte de Yahvé para Eli, que era o quê? Que iria se cumprir aquilo que Deus já tinha dito, porque ele não tomou posicionamento sobre a forma de comportamento dos filhos. Se aqui Samuel tivesse mudado a forma de falar, você concorda comigo que talvez não iria soar como um alerta do Senhor? O que eu estou querendo dizer aqui é, às vezes, você vai receber uma palavra de confronto,
Deus vai te entregar uma profecia para você falar para alguém que é de alinhamento. E você vai ficar com dó da pessoa. E você não vai querer falar aquilo que Deus está mandando falar. E aí o que vai acontecer? Você está fugindo da essência do Deus vivo de Israel. Você está querendo mudar, tipo, apaziguar porque você tem um carinho pela pessoa que você está entregando a mensagem. Só que às vezes aquela pessoa está tão presa a sistemas demoníacos que a forma de falar vai surgir como apenas um alerta e não como um decreto final de Deus. E aí o que acontece? A pessoa muitas vezes não vai dar crédito à palavra. Porque às vezes o povo manipula até mesmo a forma de Deus entregar, que Deus mandou entregar uma profecia. Gente, o Espírito Santo de Deus, nós estamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo de Deus que vem e nos molda, que se amolda a nós. Somos nós que nos moldamos ao Espírito Santo de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado, povo de Deus, para você que está aí sentindo que Deus vai te usar, que Deus vai te mostrar coisas proféticas, palavra profética, para você que sente que o Senhor te usa nessa área. Deixa eu te falar, é o Espírito Santo de Deus que te usa, não você que usa o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar a forma de você falar, ele vai falar a forma de você ministrar, ele vai falar tudo. Não tem como dar uma palavra de alinhamento e você tentar colocar panos quentes em uma situação que o Senhor está falando chega, é o final. Não faz sentido. O Senhor, ele é com ordem e decência. E tem muita gente que se move muito no profético, que o Senhor usa, só que começa a colocar um pouco da sua essência sobre aquilo que o Senhor está querendo ministrar, sobre aquilo que o Senhor está querendo falar. Então, em nome de Jesus, que a gente venha, amém? Ter maturidade, sabedoria, discernimento de espírito, de não se deixar se perder em meio ao nosso eu e deixar o Espírito Santo de Deus conduzir todas as coisas até e principalmente quando Deus mandar você trazer uma revelação. É alinhamento, você vai ver que Deus vai te usar de uma forma diferente. É rude. Por quê? É alinhamento. É alinhamento. É para você mandar uma mensagem agora, vamos lá, de restauração, de renovo, de esperança. Deus não vai colocar o Espírito Santo de forma avassaladora. Vai ser mais calmo. Ei, o Senhor te traz esperança, traz refrigério sobre a sua alma, porque aquela pessoa está precisando disso naquele momento. Entenda, nós nunca vamos entender o jeito de Deus agir. E a gente também nunca vai poder colocar o nosso bom dia, e nós também não vamos poder impor o nosso jeito de agir ao Espírito Santo de Deus. A gente só é um mensageiro, nós só somos os carteiros do Senhor. A responsabilidade do que está escrito na profecia, do que vai ser revelado é dele. Não cabe a mim e não cabe a você. Amém? Então vamos lá. Versículo 18. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar nenhum detalhe. Então Eli exclamou: Ele é Yahvé o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Enquanto eu e você estivermos na presença do Deus vivo de Israel, enquanto eu e você estivermos sensíveis à voz do Espírito, enquanto eu e você estivermos fazendo aquilo que o Espírito Santo quer que seja feito, toda palavra que sair da minha boca e da tua boca vai se cumprir. É porque é eu e você que estamos falando? Não, é porque você está sendo um mensageiro de excelência, vamos dizer assim. Porque não é você, não é a tua palavra, é a palavra de Deus. É a mensagem do Deus vivo de Israel sobre a vida daquela pessoa, sobre aquela congregação, sobre aquela nação, sobre aquela cidade, enfim, sobre aquela pessoa que vai receber aquela palavra. Porque você está sendo fiel ao Senhor. E quando nós somos fiel ao Senhor, Ele é fiel para conosco, porque nós estamos fazendo aquilo que Ele pediu para a gente fazer com excelência. Sem mudar, sem querer fazer coisas midiáticas,
Quem sem querer ser visto, reconhecido? Quem sem querer ser reconhecido como a quarta pessoa da Trindade, o profeta que revela? Não. É porque você está fazendo aquilo que Deus mandou. Amém? Versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado para Samuel por meio de sua palavra. Por meio de sua palavra. O Senhor vai se revelar a mim e a você a partir do momento em que você se aprofundar na palavra. Não tem como você conhecer o teu pai sem você ter relacionamento com ele, principalmente pela palavra, porque é a palavra, amém, que revela quem é Cristo. É a escritura. Então você tem que ler a palavra. Não tem como fugir. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que traz vida, é a palavra. É a palavra. Capítulo 4. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Os filisteus tomam a arca. Naqueles tempos aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afec. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciões e líderes de Israel indagaram-lhes: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão dos inimigos. Então as autoridades do povo mandaram trazer a Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus. Grande temor tomou contra os filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios em toda espécie de pragas no deserto. E concluíram: sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos tomeis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus, e Ofne e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu na frente da guerra até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou tudo sobre a matança que ocorrera, e imediatamente a cidade inteira começou a gritar e se lamentar. Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: que grande alarido é esse na cidade? E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos de idade. Seus olhos já fracos não se moviam mais, e ele não conseguia mais enxergar. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: estou chegando do campo de batalha. Consegui fugir das fileiras, e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que Eli indagou-lhe: o que aconteceu, meu filho? E o homem lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus, e houve terrível carnificina. Fomos derrotados, e os seus 2 filhos, Ofne e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca da aliança. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus,
Eli caiu no portão da cidade, caiu da cadeira para trás, próximo ao portão da cidade, onde estava, e quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Eli julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. Povo de Deus, vamos lá. Existia, amém, algo aqui. Todas as vezes a gente viu nas outras passagens e que tinha uma guerra, Moisés iria, Josué ia com os levitas, e os levitas pegavam a arca do Senhor e levavam para frente, para o fronte de batalha. Porém, existia o que naquele lugar? O que aquele povo tinha? Santidade. Os sacerdotes, eles eram santificados. Aqui, o que aconteceu? Ofni e Finéias estavam em pecado. E Eli encobriu o pecado dos filhos. E aí o que aconteceu? Eles tiraram a arca de dentro da tenda. Deus não mandou eles tirarem a arca de dentro da tenda. Porque eles não estavam dignos de tocar na arca. Ei, o que eu estou querendo dizer para você hoje é: você hoje é a arca. Você hoje é templo do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo falar para você é: cuidado para que o filisteu não venha roubar a tua arca. O que é a tua arca? A tua adoração, você. O que é o filisteu? O pecado. Satanás, ele está tentando roubar você, que é a arca da aliança, você, que é, amém? O templo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que você possa tampar as brechas, as trincheiras, se colocar na torre de vigia, pedir para o Senhor te revelar aquilo que tem dado legalidade para Satanás entrar dentro da tua casa, aquilo que tem dado legalidade para Satanás tocar na sua vida, tocar na sua família, contaminando a arca do Espírito Santo de Deus, que é você, templo do Espírito. Será que você está dando bom testemunho verdadeiramente? Ou você está contaminando o lugar de habitação do Deus vivo de Israel, porque você é lugar de habitação? Porque se talvez você estiver contaminando o lugar da habitação do Deus vivo de Israel, onde você colocar a planta dos teus pés, você não vai estar levando vida, você vai estar levando morte. Você vai estar contaminando a tua casa. Você vai estar contaminando aqueles que estão ao redor com você. Porque a gente precisa entender, povo de Deus, que a gente não vive nesse mundo sozinho, isolado. Para quem tem família, para quem tem marido, para quem tem filho, amém? Para uma casa estar organizada, para uma casa ser funcional, para uma família ser abençoada, todos têm que estar em perfeita harmonia. Todos. Existem famílias que o Senhor está trabalhando, que o marido ainda não conhece, que a esposa talvez ainda não conhece, que os filhos não conhecem. Mas aqueles que conhecem, está todo mundo debaixo da mesma sintonia? E eu não estou jogando culpa nem peso para cima de você. O que eu quero fazer aqui é que você desperte, para que você venha entender, tentar pelo menos ver o que possa estar de errado sobre você, o que possa estar de errado sobre a sua casa, o que possa estar de errado sobre os seus filhos. Tem coisas, povo de Deus, que você não vai ter que fazer nada, é só orar. E eu não estou falando aqui para você sair e confrontar tua esposa, e confrontar o teu marido, e confrontar o teu filho. Eu estou falando para você se colocar no lugar de humilhação e intercessão e orar para que a tua família seja alinhada com o Senhor. Aí entra aquilo lá, tudo fora, né? Nada quebrado, tudo limpo, nada quebrado, nada fora do lugar. Porque quando essa ordem, quando essas três coisas estão disfuncionais dentro de uma casa, é porque existe legalidade para o inimigo estar agindo. Eu não estou falando para você ir e brigar com o teu marido e cobrar o posicionamento dele. Eu não estou falando para você ir e falar para tua filha, para o teu filho, que ele tem que ir para a igreja para você obrigar. Eu estou falando para você fazer uma coisa que não tem como vencer. Orar. Orar. Cuidar da arca. Cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. A tua casa hoje é uma arca.
Porque a presença de Deus sobre a sua vida, a presença de Deus sobre a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor tem que morar dentro da minha casa. E o Senhor não mora dentro de uma casa disfuncional, dentro de uma casa bagunçada, dentro de uma casa que uma mulher é rixosa, dentro de uma casa que não tem limpeza, dentro de uma casa que o povo não busca, dentro de uma casa que fica escutando coisa que difama o Espírito Santo de Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus. Não tem como. Não tem como. Aqui a arca foi roubada, povo de Deus, porque Deus não mandou tirar. Quem estava tocando na arca estava impuro. Estava impuro. Amém? Vamos lá, versículo 19. A morte da nora de Eli. Finéias, perdão. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter seu bebê. Quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que seu sogro e seu marido haviam morrido, começou a sentir dores fortes de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguia responder nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, querendo dizer: foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato da arca de Deus ter sido tomada, e por causa da morte do seu sogro e de seu marido. E completou afirmando: a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Ei, o que eu quero dizer aqui é, nessa manhã, povo de Deus, não permita que a arca venha a ser roubada. Você é a arca do Senhor. Satanás está querendo saquear o povo de Deus. Satanás está querendo saquear, novamente, roubar a arca do Senhor, que sou eu e você, trazendo distrações deste mundo para dentro da tua casa, trazendo distrações deste mundo para dentro da vida dos teus filhos, para dentro do teu casamento, contaminando você que é sacerdote, contaminando você que é sacerdotisa, trazendo aqueles demônios não tem nada a ver para dentro da tua casa. Ai, não tem nada a ver, não faz mal nenhum. Ai, não dá nada. Em nome de Jesus, que hoje nós possamos tomar conta, amém, da arca que é eu e você. Deus fala comigo e com você, no profundo, no oculto e no secreto. Ele quer trazer santificação, ele quer trazer remissão de pecado, ele quer te dar uma segunda chance, ou a primeira, ou a terceira, ou a quarta. Só que para isso, a gente tem que estar alinhado com ele. Para isso, nós temos, amém, que estar entronizados com ele no mais alto céu. Peça para o Senhor te revelar aonde que tem coisa quebrada. Onde o teu relacionamento com o Senhor está quebrado? Será que o teu relacionamento com Deus está sendo tão profundo, verdadeiro e genuíno, ou você está se apoiando em muleta? Porque deixa eu te falar, um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus não pode ser apoiado em muleta. Por que muleta? Muleta espiritual é aquilo que, por enquanto eu me apoio aqui, eu tenho essa certeza. A certeza que você tem que ter é a certeza que Deus está com você e que Ele é Deus. Você não pode se apoiar no seu trabalho, você não pode se apoiar no seu casamento, você não pode se apoiar nem mesmo no teu ministério, porque ele nem é teu. É na totalidade com o Senhor, é dependência cega. É totalmente cego. Viver com Cristo é viver com fé. Viver o evangelho é você viver por aquilo que você vê no mundo espiritual e não que os teus olhos carnais estão vendo. Viver o profético é você viver exatamente isso. Por que eu estou falando tanto de profético? Porque Paulo nos alerta algo, povo de Deus. Ele diz o seguinte: buscai pelos dons, mas principalmente pelo dom da profecia. Por que principalmente pelo dom da profecia? Porque a profecia é a revelação de que você tem relacionamento com Deus, uma vida santificada, porque a profecia mostra você se movendo no profético, você entende, você sabe, as pessoas veem que você tem relacionamento com Deus, porque você está revelando a vontade de Deus sobre aquele lugar, sobre aquela vida e sobre aquela nação.
E o Senhor, ele tem levantado profetas. E ele vai levantar mais profetas. Os últimos profetas vão ser levantados. Há quem diga que fala, não existe mais profeta. O Senhor diz que ele está levantando os últimos profetas. O Senhor pode não estar levantando de uma maneira generalizada profetas, mas o chamado profético, ele é real. O Senhor está liberando o espírito da profecia sobre aqueles que têm fome e sede, que não vão contaminar a arca, que não vão fazer aquilo que não é para ser feito, que não vão, amém, se perder em meio ao propósito, que vão estar atentos à voz do Senhor. Por que o Senhor tem levantado profetas? Porque um profeta é aquele que traz arrependimento. O profeta, ele traz confronto. O profeta, ele tem esse chamado de fazer a pessoa se arrepender do pecado. E se a pessoa não se arrepender do pecado, desculpa, não vai ver a face de Deus. É a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que fala. Sem arrependimento e sem santificação não verá a face do Senhor. Não vai. É tempo das pessoas se arrependerem. É tempo das pessoas voltarem e fazer o caminho de volta. E quem faz isso? Quem se move no profético. Porque o profeta, ele vai escutar aquilo que Deus tem para liberar sobre a vida da pessoa. Olha, você precisa ser alinhado aqui, você precisa ser alinhado aqui. Isso que você está fazendo é pecado. A vida que você está tendo ainda está fora da vontade de Deus. Se você continuar da forma como você está, você não vai ver a face do Senhor. Mas eu entreguei a vida para Jesus. A palavra não fala isso. A palavra fala que para a gente ver a face do Senhor, a gente tem que entregar a vida para Ele, fazer a oração de confissão, descer as águas, ter uma metanoia, uma mudança de vida e ter uma vida santificada. Sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. Então isso quer dizer o quê? Que não importa que se você entregou a vida para Jesus, se você ainda está no pecado, você não vai ver Deus. E os ministérios proféticos estão sendo colocados de lado, por quê? Porque as pessoas não querem receber confronto. Só que o Senhor está levantando aqueles que estão dispostos a ser boca dele sobre esta última geração. Porque não é fácil você se mover no profético. Não é fácil você ser como Samuel, Elias, Eliseu, João Batista e o próprio Cristo, porque o espírito da profecia é o Messias, é Cristo. Não é fácil. Você vai ser perseguido, você vai ser apontado, você vai ser caluniado. Eu não estou falando de falso profeta que fica revelando o número de CPF. Profeta revela? Revela. Eu não estou falando disso, eu estou falando de profeta, de pessoas que se movem no profético e de pessoas que são profetas, que trazem alinhamento para o ser humano. Que tem o chamado de fazer com que os filhos do Deus vivo de Israel tenham relacionamento com ele de verdade. Como? Através do arrependimento. Para de pecar, para de mentir, para de fornicar, para de blasfemar. Amém? Vamos lá, vamos ler o 5. Oi, filho. É chuva. Vamos lá, capítulo 5. Os filisteus e a arca de Yahvé. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram a Ebenezer, para a cidade de Asdod, e a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagon, ao lado de uma estátua. Olha o que aconteceu. Eles tiraram o povo ali, amém? Achou que Deus era com eles, tiraram a arca do templo e os filisteus fizeram uma coisa terrível, colocaram a arca da aliança dentro do templo do deus Dagon. Esse deus Dagon aqui, que é um demônio, existe as influências demoníacas dele até o dia de hoje. Sobre a igreja, sobre a minha vida e sobre a tua vida. O deus Dagon, ele quer fazer o quê? Com que a gente venha a ser humilhado. Ele quer com que a gente venha a ser envergonhado. Porque foi isso que aconteceu. Os filisteus roubaram a arca do Senhor
e levaram para dentro de um templo, onde ele foi colocado ali a arca de Deus dentro de um templo demoníaco, mostrando, olha, vocês foram humilhados, vocês foram derrotados. Às vezes eu e você nos sentimos assim, humilhados, derrotados, envergonhados, enfraquecidos. Como que está a tua arca? Como que está você? Como que está a tua presença? Como que está a presença de Deus sobre você? Versículo 3. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observavam que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagon e a colocaram de volta em seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. É por este motivo que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que adoram a Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do seu templo. Passados esses acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagon. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 príncipes filisteus e lhes indagaram: o que devemos fazer com a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão: a arca do Deus de Israel seja transportada imediatamente a Gate. E não levaram a arca do Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou à cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos e nos jovens, tanto nos animais nos mais importantes e ricas, como nas mais humildes e pobres. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava na entrada da cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eis que trouxeram a arca de Deus do Israel, do Deus de Israel, para nos destruir, a nós e a toda essa gente. E imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes e governadores dos filisteus com a seguinte súplica: devolvei o quanto antes a arca de Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque a nossa destruição e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor da morte se observava em todos os habitantes daquela cidade. Tanto pesara e poderosa a mão de Deus ali. Aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores e gritos de dor e aflição e subiam incessantemente ao céu. Povo de Deus, quando você cuida da arca, que é você, quando você cuida do templo do Espírito Santo de Deus, o poder é tão avassalador, o poder é tão grande, a vida que flui de dentro de você é tão sobrenatural, que ninguém que está debaixo do espírito maligno, vamos lá, mudando, que nenhum espírito maligno suporta ficar no mesmo ambiente que você. Tem que bater em retirada, tem que clamar para sair. O Senhor quer que nós venhamos cuidar do templo dele. O Senhor quer que a gente venha se santificar. O Senhor quer que a gente venha deixar os nossos pecados de estimação de lado. O Senhor quer que a gente venha, em nome de Jesus, independentemente da gente estar sendo assolado, talvez ali por uma influência do espírito de Dagon, que está debaixo de humilhação, que está debaixo de vergonha, que está debaixo, amém, das coisas que aconteceu ali, tudo que aconteceu porque eles roubaram a arca do Senhor. Mas existia uma coisa: a arca tinha sido roubada, mas ainda existia presença. A arca pode até estar em lugares em que Deus, amém, não quer que você esteja, mas talvez você está indo ali para você trazer mudança. Aliás, falei de uma forma errada, né? Vamos corrigir aqui. Não... Às vezes você vai colocar o pé em lugares em que não é do agrado do Senhor.
mas você está sendo enviado lá como um instrumento da manifestação da glória de Deus. Só que para isso acontecer, você tem que cuidar da arca. Israel tinha sido humilhado. Israel ali estava, amém, perdeu muitos soldados, teve a arca roubada, estava passando por um momento de assolação. O sacerdote perdeu o filho, perdeu a vida, só que ainda tinha presença. Ainda existia o poder, ao ponto de fazer com que a estátua de Dagon caísse, tivesse a cabeça degolada. E o povo temeu. O que eu estou querendo dizer, quando você cuida da arca, que é você, quando você cuida da tua casa, que é uma arca, quando você cuida do teu corpo, da tua alma, que é templo do Espírito Santo de Deus, há poder. Não existe nada que pode prevalecer ao poder de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus, através de mim e de você, pode mudar qualquer situação. Não tem nada nesse mundo que Cristo não faça. E eu e você precisamos ter isso muito bem claro dentro da minha cabeça e da tua cabeça. Deus é capaz de mudar qualquer situação, povo de Deus. Só que como que está a tua arca? Como que está o templo do Espírito Santo de Deus? Como que está o teu relacionamento? Como que está a tua vida com o Senhor? Como que está o teu devocional diário? Deus quer mais. Deus quer mais intimidade, é mais intimidade. Eu não estou falando para você virar uma beata, um beato, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você convidar o Espírito Santo de Deus para fazer parte do seu dia, todos os dias, cada segundo do teu dia. Porque não dá mais para a gente ficar 22 horas com, 21 horas com o Senhor. E 3 horas com ele, sem ele. Porque essas 3 horas, muitas vezes, é o pecado da sexualidade que você vai ter um encontro com alguém. E você está contaminando a tua arca. E você está contaminando aquilo que Deus colocou sobre você. Você está contaminando o templo do Espírito Santo de Deus. Povo de Deus, não existe mistério, não existe uma mágica, não existe nada sobrenatural para ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. É só passar tempo com ele. Aprender a ouvir a voz do teu pai, assim como Samuel ouviu. Assim, amém, como muitos aqui ouvem, como eu já ouvi. Você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, é passar tempo com ele. É nas coisas corriqueiras do dia a dia que você acha que não tem problema nenhum, você sentir um incômodo e pegar e falar assim, cara, isso daqui, Deus não vai se agradar se eu fizer isso. Você já está ouvindo Deus. E aí, talvez para você escutar a voz dele de uma forma audível, vai ser rápido. Mas para isso, você tem que fazer o quê? Mudar, ter uma transformação verdadeira e genuína, todos os dias. Cuidar do templo do Espírito Santo todos os dias. Oi, filho. Tá, senta. Tá bom, eu te acompanho. Nós precisamos, povo de Deus, cuidar todos os dias do templo do Espírito Santo de Deus. Blindar o nosso pensamento, blindar as nossas atitudes, a forma de nos comportar, a forma de falarmos. A palavra nos diz, povo de Deus, que todo aquele que pedir em nome do Senhor Jesus, ele nos concederá tudo que a gente pedir, ele vai nos dar em nome de Jesus. Que aquele que bate, encontra, a porta se abre. O problema é que muitas vezes a gente não quer passar tempo, a gente não quer abrir mão das coisas deste mundo. Que nessa semana, para iniciar a semana, a gente escolha fazer as coisas diferente. A gente escolha passar as 24 horas do dia com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, cuidando do templo. E não somente períodos, porções homeopáticas. Porque quando você estiver em algum lugar onde tiver a presença de demônios, a glória de Deus vai estar sobre você. Nenhum mal vai te tocar.
Eles vão ter que fugir, eles vão ter que bater em retirada, que foi o que aconteceu. O povo filisteu não suportou o peso da glória. O povo filisteu não suportou a presença. É a presença. Você tem carregado a presença de Deus por onde você vai? Por que eu quero frisar tanto isso de carregar a presença de Deus? De você carregar a presença de Deus. Porque se você carrega a presença de Deus, você está tendo um relacionamento íntimo, verdadeiro e genuíno com o Espírito Santo de Deus. Você está tendo um relacionamento íntimo, verdadeiro com o Senhor. Você está tendo uma vida santificada. Você está tendo uma vida de renúncia. Você está tendo uma vida que agrada ao Senhor. Você não está tendo uma vida de prazeres carnais, mas você está tendo uma vida de prazer no Espírito. E quando a gente tem uma vida no prazer de Espírito, com espírito prazeroso na presença, no regozijo do Eterno, você consegue passar por qualquer situação. Seja dificuldade financeira, seja problema no teu casamento, seja problema, não importa o que seja. Porque nada te abala, nada vai te abalar, porque você está na plenitude. Gente, não existe mágica, não existe uma receita de bolo, é simples, é relacionamentos, tudo se resume a relacionamento. Quanto mais eu passo tempo com Deus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais eu passo tempo me santificando, mais eu vou ser santo. Você é reflexo daquilo que você faz. Se você anda com pessoas fofoqueiras, daqui a pouco você vai se tornar um fofoqueiro. Se você anda com pessoas murmuradoras, daqui a pouco você vai se tornar um murmurador. É o que a palavra fala. As más companhias corrompem o bom costume. Quem tem sido a tua companhia? Com quem você tem parecido? Você tem passado tempo mesmo com Deus? Ou é só no momento que você necessita? Ou é só para Ele solucionar o teu problema? Deus não quer passar com você 4 horas do teu dia. Deus não quer passar com você 7 horas do teu dia. E eu vou falar algo aqui que vai impactar, mas é real. Se você não consegue passar tempo com Deus aqui, como que quer viver na eternidade se lá é a morada dele? E você vai ter que ficar com ele lá para sempre. A gente clama muito, Senhor, eu não quero ficar. Senhor, me leva. Pai, eu preciso subir. Eu não posso ficar. Na tribulação, os anjos do Senhor vêm me buscar. Ai, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas, cara, você não está conseguindo passar tempo com Deus aqui na terra. Como que vai ser na eternidade se lá a presença dele é constante? Fala para mim. Não consegue passar tempo com Deus aqui? Você acha mesmo que vai suportar ficar lá no peso da glória? Deixa eu te falar, aqui a gente está sendo treinado, forjado, alinhado, preparado para o grande dia. Então não tem como. Hoje tem que ser o último dia em que você pega e fica 20 horas do seu dia com Deus e as outras 4 no pecado. Ou é 24 horas da sua vida com o Senhor, ou não vai dar. É alinhamento. É santificação, é restauração. Deus quer restaurar o altar. Quem é o altar? Eu e você. Eu sou um altar. Eu tenho que colocar lenha todo dia dentro do meu altar. Todo dia. Eu querendo ou não? Eu querendo ou não? Por que querendo ou não? Porque vai ter dia que você não vai querer orar. Porque vai ter dia que a tua carne vai gritar. Porque vão ter momentos em que vai estar tudo bem dentro da tua casa e você não vai sentir vontade de orar e passar tempo com Deus. Porque, infelizmente, nós somos tendenciosos a só ter uma busca constante, verdadeira e genuína quando a gente está passando por algum perreio. Quando está tendo treta no casamento, quando está tendo escassez, quando o filho se desviou, quando não sei quem fez isso, porque o cara do serviço está me enchendo o saco, nossa, eu vou fazer uma campanha.
E por que não fazer uma campanha de intimidade com Deus, independentemente de como esteja a sua vida lá fora? Porque a gente é tendencioso a buscar a Deus de uma forma verdadeira, genuína e profunda quando a gente está com os BO. Mas por que não cultivar o relacionamento que você conquistou quando tinha o BO, para que quando chegar um BO novo, você já está bem? É assim. É assim. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum, gente. Ter relacionamento com Jesus não tem segredo. O problema é que nós somos intencionais demais. Intencionais demais em colocar azeite, intencionais demais em buscar a presença de Deus quando eu tenho problema. Aí eu me entrego, aí eu jejuo, aí eu oro, aí eu me santifico, porque eu quero resposta, porque eu quero meu casamento, porque eu quero aquilo outro. Aí depois que a gente resolveu aquilo, aí já não me importa tanto. Então a gente tem que buscar a face de Deus, estando tudo bem e estando tudo mal. Estando com vontade e também não estando com vontade, porque na grande maioria das vezes você não vai ter vontade. Porque a carne milita contra o espírito. A tua carne sempre vai falar mais alto. Só que a partir do momento em que você inverter e alimentar mais o espírito, a tua carne vai ter que ficar calada. Aí sabe o que vai acontecer? O teu espírito vai falar: ei, tá na hora da gente ir lá adorar. Ei, tá na hora de você ver aqui, ó, vai começar a surgir versículos na tua mente. Ei, tá na hora de você ir e passar um tempo com Deus. Você vai começar a se sentir ali que o Espírito Santo te chama. Aí você tá no seu serviço, você fala, cara, eu preciso ir ali beber uma água, eu preciso ir no banheiro só para dar um glória. Só para falar, Jesus, como tu és maravilhoso. E aí você começa a ver Deus agindo nas pequenas coisas. É simples, povo de Deus. É tão simples. É tão simples. O problema é que as coisas deste mundo tá roubando o que é simples. A gente tem muita informação, é muito estímulo de fora, mas o Senhor quer que você estimule teu espírito, você estando com vontade ou não. Nossa, eu não quero orar. Mas vai lá e fala, Senhor, o Senhor sabe, até porque Ele sabe que você não quer, não tem como esconder. Fala, Senhor, eu não estou afim, mas eu estou aqui, Jesus, porque eu preciso matar a minha carne. E esse capeta que está aqui me enchendo o saco, porque, gente, entenda isso. É opressão, é energia demoníaca, sim. Porque começa hoje, aí você não ora. Aí começa amanhã, também não vou orar. Aí começa no outro dia, aí também não vou. Quando você vê, você já não tem o teu momento de intimidade, já vai fazer 3 meses, 3 semanas. E aí você vai esfriando. Agora, quando a gente é sincero, a gente pega e fala assim, Senhor, eu não tô afim. Senhor, eu não tô querendo, mas olha, eu sei que na hora que eu encontrar a tua face, eu vou sentir a paz que excede todo entendimento e eu vou ter a minha intimidade com o Senhor. E eu tô aqui, Pai, só para falar que eu te amo. Você não fez uma oração de súplica, você não pediu nada, você só falou que ama. E aí Deus está lá do céu falando, cara, é isso, filha, é isso, filho, eu só quero ouvir isso, eu só quero que você tenha relacionamento comigo porque eu te amo. E dia após dia, quando você for fazendo isso, você vai ver que as estruturas demoníacas que estavam prendendo a tua vida de relacionamento com Deus vai ser quebrada. Exatamente, esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudarei. Às vezes você só vai chorar. Às vezes você não vai orar, mas você vai colocar um louvor e você vai adorar. Às vezes você não vai poder colocar um louvor porque você está no teu trabalho, mas você vai falar em espírito e em verdade. Pai, eu te amo. Você está tendo um relacionamento com Ele. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, obrigada. Obrigada. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigada porque o Senhor me ama. Obrigada. Isso é passar tempo com Deus. É você cuidar da arca.
É você cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. E onde você colocar a planta dos teus pés e a palma das tuas mãos, haverá derramamento do poder e da glória de Deus através da sua vida. Situações vão começar a ser mudadas porque você está lá. O que sair da tua boca vai acontecer como ele fazia com Samuel e ele faz até os dias de hoje. O que daí sair da tua boca, Deus vai fazer cumprir. Porque você passa tempo com ele. Porque ele é uma representação, você é uma representação dele por essa cidade onde você mora. O Lu no Rio, né? A Soraya na casa dela, eu aqui na minha cidade. Se eu for para outra nação, eu sou uma representação de Deus em outra nação. Povo de Deus, Deus quer mais. Não fica contente com aquilo que você tem de Deus, não. Ele é tão ilimitado. O poder dele é tão ilimitado. E a gente fica, sabe, feliz com tão pouquinho. Ah, se você soubesse aquilo que ele tem para mim e para você, você rasgava as vestes na presença dele. Você escolheria não agradar a tua carne e agradar o Espírito todo dia, porque aquilo que a gente agrada na carne é momentâneo. O teu momento de prazer com uma mulher que não é tua é momentâneo. O teu momento usando bebida alcoólica, usando droga, é momentâneo. Mas com o Cordeiro, não. Ele é eterno e ele te prepara para a eternidade. Ele te prepara. Se não consegue passar tempo com Deus aqui, como que você quer passar tempo com ele na eternidade? Cara, não bate, a conta não fecha. Se você não consegue criar um relacionamento forte, verdadeiro e genuíno com o Senhor aqui, como que você quer ter relacionamento forte e genuíno com o Senhor na eternidade? Porque é eterno. Pronto, é eterno. Eternidade é para sempre. Cuida da tua arca. Não deixa a arca ser roubada. Não deixa a arca, amém? Em nome de Jesus, ser contaminada. Deus tem levantado homens e mulheres remanescentes que estão dispostos a ser exatamente como Samuel, como Elias. Ai, Deus, não... gente, tudo bem. Não vamos entrar em estudos teológicos. Vamos falar sobre a palavra e sobre o Espírito. O Espírito da profecia que é Cristo está sobre mim e sobre você. E se ele está sobre mim e sobre você, logo você vai ter a mente de Cristo e o Espírito que é ele vai começar a revelar a vontade dele, os pensamentos dele para uma cidade, para uma nação, para uma vida. Ponto. O ministério profético é real. E Deus está querendo levantar os seus profetas. Deus está querendo com que você se torne um homem e uma mulher que se mova no profético. Viver no profético é viver por fé. E viver no profético não tem como ter dualidade com o pecado. Porque senão você contamina o teu canal profético. Ou você é santo, ou você é santo. Ou você tem uma vida de caminho reto, ou você tem uma vida de caminho reto. Não tem como ter duas escolhas. Amém? Vamos orar? Deixa eu marcar aqui que a gente leu até o 5, né? Senão a gente vai se perder. Oi, filho. Peraí. Sim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu bendigo e exalto ao teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, por mais essa live. Eu te agradeço, Senhor, pelo alinhamento que o Senhor já começou a fazer, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Honra e glória eu dou ao teu nome, Jesus. Honra e glória ao único que é digno de desatar os selos. Honra e glória àquele que nos fez sacerdotes. Em nome de Jesus, ó Deus, sobre esta nação. Pai, sobre este mundo, Senhor. Reinaremos contigo, Pai, na eternidade. Para isso eu peço que o Senhor venha trazendo santificação sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, alinhamento verdadeiro e genuíno. Pai, que possamos estar sensíveis à sua voz, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, estarmos sendo guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, que em nome de Jesus, cada homem, cada mulher aqui representado nesta live,
que é, Senhor, a arca do eterno, que é, Senhor, o templo do Espírito Santo de Deus, que eles possam, Senhor, ser tocados de uma forma diferente agora por Ti, Espírito Santo de Deus. Que onde haja contaminação, o Senhor limpe-os, Pai, lava, Senhor, Pai, lava com o sangue do Cordeiro, da cabeça à planta dos pés, aonde existe, Senhor, um resquício de pecado, de contaminação, de promiscuidade, Pai, de mentira, de idolatria, de lascívia, onde existe obra da carne, eu declaro, em nome de Jesus, seja liberto agora, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo, Pai, em nome de Jesus, e declaro que os anjos agora de batalha espiritual começam, em nome de Jesus, a vir sobre a vida deste homem, a vir sobre a vida desta mulher, e abrir as cadeias que aprisionavam as mentes. Abrir, Senhor, em nome de Jesus, os grilhões que aprisionavam esta alma. Eu declaro, seja liberto agora, em nome de Jesus. Seja liberto agora, seja curado desta enfermidade emocional, seja curado agora, em nome de Jesus, dessa enfermidade física. Seja curada agora, em nome de Jesus, de tudo aquilo que te afasta de estar no centro da vontade de Deus. Todos os vícios caem por terra. Em nome de Jesus, toda manipulação da mente por espíritos malignos cai por terra, em nome de Jesus. Todo espírito que vem trazendo apostasia, que vem trazendo frieza espiritual, cai por terra agora, em nome de Jesus. Aqueles que já se movem, Pai, de forma profética, eu declaro, Pai, que toda contaminação do espírito de Jezabel, toda contaminação do profético, em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor lava agora, Pai. Lava os teus filhos com a água da vida, Senhor. Passa uma tenaz nos ouvidos, passa uma tenaz nos lábios. Passa, Senhor, em nome de Jesus, uma tenaz no coração. Santifica, Senhor, os filhos do Deus vivo de Israel agora, nesta manhã, Senhor. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que os teus filhos serão canal de vida, Pai, não de morte. Eles serão canal de bênção e não de maldição. Eu declaro, Senhor, que o Senhor levanta aqui homens e mulheres, em nome de Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que entenderam o real, papai, sentido do envio, que entenderam, Senhor, o real sentido do ID, que, Pai, em nome de Jesus, nas faculdades, nos trabalhos, Pai, onde eles colocarem a planta dos pés deles, Senhor, eles sejam boca profética, para que haja, Senhor, a manifestação do teu poder. E assim como aconteceu, papai, no templo de Dagon, onde a arca da aliança estava, havia a manifestação do teu poder. Eu declaro que não importa, Pai, o território, não importa, Pai, a área geográfica do qual nós colocaremos a planta dos nossos pés, ali haverá a manifestação da glória do Deus vivo de Israel. Ali demônios terão que bater em retirada. Ali, Senhor, todo joelho se dobrará, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que para isso acontecer, nós também devemos fazer a nossa parte, nós também devemos ter uma vida santificada, e eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, venha com a santificação sobre as nossas vidas nesta manhã, que seja, Senhor, um tempo novo, um tempo de renúncia, um tempo, Pai, de alinhamento, um tempo de rompermos, Pai, no Espírito, porque nós sabemos que quando nós rompemos no Espírito, automaticamente também há rompitura no físico. Então, eu declaro que estes homens e estas mulheres, ó Pai, que vão participar, Senhor, da jornada da ativação profética dos 70 dias, Pai, eu declaro que a partir de hoje, eles já começam a ser preparados para um maior nível de rompitura na vida deles, em todas as áreas. É o que eu oro e declaro e profetizo, em nome de Jesus, como boca do Deus vivo de Israel. Eu declaro, Senhor, que eles vão viver um maior nível de intimidade e um maior nível de rompitura sobre a vida deles. René Cantalabasomenehai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.